Ei, pessoal! Hoje à noite a gente vai acompanhar uma missão absolutamente improvável. Dionísio, o deus das festas, do vinho e de escolhas duvidosas, decidiu plantar uvas, em Esparta. Sim, Esparta, aquela terra onde tudo é pedra, suor e disciplina. O lugar menos provável para cultivar qualquer coisa que não seja músculos ou ressentimentos. Mas como você já deve imaginar, Dionísio não é exatamente do tipo que ouve "não vai dar certo" e simplesmente desiste. Não. Ele ou ignora ou transforma o não em um banquete. Então, antes de se acomodar, tire um instante para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente curte o que eu faço por aqui. E me conta aí nos comentários, de onde você está ouvindo e que horas são agora. Agora apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele fundo sutil de zumbido e vamos entrar juntos nessa jornada de ritmo calmo e uvas improváveis. Você acorda em uma clareira enevoada do Monte Olimpo, os pássaros cantam, o sol filtra pelas nuvens rosadas e à sua frente está Dionísio. Ele boceja alto, espalhando o cheiro vago de vinho envelhecido e coça a cabeça, como se uma ideia estivesse tentando escapar. Com um olhar distante e os pés descalços, ele declara, como quem lembra de pagar uma conta esquecida: "Acho que é hora de levar o vinho para Esparta." Você se vira devagar, Esparta, onde os banquetes envolvem mais gritos do que taças, onde a dieta básica é pão duro com poeira. Mas Dionísio está convencido. Eles precisam de cultura líquida, diz ele, rindo da própria piada. Você não vê graça, mas também não discute com um deus com uma coroa de folhas de videira que brilha à luz do amanhecer. Enquanto ele fala sobre vinhas dançantes e colheitas rituais, você começa a imaginar o cenário. Montanhas secas, soldados em treinamento, e você, no meio disso tudo, tentando plantar uvas com uma pá emprestada. Parece um pesadelo agrícola com toga, mas há algo reconfortante em saber que nem mesmo os deuses sabem o que estão fazendo. Às vezes, Dionísio começa a reunir os preparativos. Um burro meio bêbado como o dono chega com sacos de sementes, uma cesta com pães de figo e um odre de vinho que ele insiste ser só para rituais, não diversão. Você, claro, não acredita nisso nem por um segundo. Ele ainda tenta te empurrar uma túnica com estampa de parreiras, mas você recusa educadamente, uma coisa de cada vez. Enquanto isso, o Olimpo acorda ao redor. Afrodite espia pela janela, curiosa. Hermes passa correndo e grita: "Boa sorte em Esparta, eles vão te amar ou te chutar." Já Zeus só dá um resmungo e volta a dormir, enrolado em nuvens como um velho ranzinza que não quer saber de novos cultos. Historiadores ainda discutem se Dionísio realmente tentou expandir o cultivo de uvas em regiões mais áridas da Grécia. Alguns dizem que sim, outros acham que é só metáfora para levar alegria onde não há. Você está prestes a descobrir por conta própria. A caminhada começa no fim da manhã. Dionísio se recusa a voar. Ele diz que voar estraga o gosto do ar. Então vocês seguem a pé, atravessando colinas, passando por rebanhos sonolentos e por ninfas que acenam com preguiça. É uma viagem lenta, cheia de pausas dramáticas para sentir o chão ou observar o clima. Você suspeita que ele só quer parar para beliscar figos selvagens. Durante uma dessas pausas, você encontra uma pedra com inscrições antigas sobre colheitas feitas por sacerdotes bêbados. Dionísio jura que é um sinal. Você não sabe se é um sinal ou só uma pedra com grafite religioso. O sol começa a descer quando vocês finalmente avistam o Vale Laconiano ao longe. Esparta está ali imponente e imperturbável, como uma montanha que decidiu virar cidade. Não há vinhedos à vista, só fortalezas, colunas e um silêncio que parece pré-histórico. Você engole seco. Dionísio sorri. Vai ser divertido, ele diz. E você já sente que está entrando em uma daquelas histórias que começam com entusiasmo e terminam com alguém caindo em um poço. Mas por enquanto, a estrada à frente, sementes na sacola e uma missão estranhamente inspiradora: fazer vinho onde só há suor. Você atravessa os últimos campos secos que antecedem os muros de Esparta, com os calcanhares cobertos de poeira, e o sol batendo direto na nuca, como se o próprio Hélio estivesse curioso para ver no que isso vai dar.
Dionísio canta uma melodia antiga, meio desafinada, que supostamente estimula o crescimento das videiras, segundo ele. Você tenta acompanhar, mas a canção parece ter uma sílaba a mais do que cabe em cada verso, o que dificulta bastante qualquer tentativa de harmonia. Ao longe, uma patrulha espartana já se aproxima. São 3 guerreiros cobertos de bronze, com expressões tão sérias quanto uma equação sem solução. Um deles olha fixamente para o burro. Isso é uma oferenda? Pergunta. Dionísio responde com um sorriso largo. É um emissário da fertilidade. Você tenta não rir, o burro solta um relincho que parece confirmar tudo. A entrada em Esparta não é calorosa. Aliás, nada em Esparta parece ter a ver com calor humano. As construções são austeras, simétricas e tão silenciosas que até o estalar de uma azeitona parece deselegante. Vocês são conduzidos até uma praça de pedra, onde 3 anciões os esperam sentados em bancos duros como suas opiniões. Dionísio se apresenta com o entusiasmo de um bardo apaixonado. Trago a promessa de vinho, parreiras dançantes e um novo tipo de culto, menos gritaria, mais fermentação. Os anciões piscam devagar, como tartarugas desconfiadas. Um deles coça a barba e pergunta: isso dá músculo? Aqui entra o primeiro grande desafio. Convencer um povo que treina crianças para lutar desde os 7 anos de idade que uvas podem ter algum valor além de servir como munição em arremessos. Dionísio, mestre da persuasão com aroma de mosto, começa a pintar imagens vivas, festivais noturnos, brisas perfumadas, danças com tochas e, claro, a promessa de que o vinho melhora o sono e a digestão. Você não sabe se isso é verdade, mas soa como algo que você pagaria caro num spa. Enquanto ele fala, você observa os arredores. Há soldados correndo em círculos, jovens levantando pedras maiores do que seus próprios corpos e um grupo de mulheres afiando facas em ritmo sincronizado. Um corvo pousa perto de você e parece observar tudo com uma sabedoria antiga. Dionísio faz um sinal de bênção para o pássaro. Eles costumam ser críticos gastronômicos bastante exigentes. Ao fim da apresentação, os anciões anunciam um teste. Vocês terão 1 semana para provar que as videiras podem sobreviver em solo espartano. Se sim, podem ficar. Se não, terão que carregar suas uvas embora, literalmente. Historiadores ainda discutem se Esparta realmente permitia esse tipo de visita cultural. Você pensa. Para alguns estudiosos, Dionísio nunca teria se metido em solo tão severo. Outros, porém, citam fragmentos de poemas órficos que falam de vinho, que germinou onde antes só havia aço. A notícia do experimento se espalha rápido. No mercado, as pessoas cochicham. Um velho vendedor de figos secos lhe dá um pacote de graça. Se a terra não aceitar uvas, talvez aceite isso, diz, piscando. Você agradece, embora o sabor seja mais poeira do que fruta. Na manhã seguinte, vocês partem para o terreno cedido, uma encosta pedregosa no limite da cidade, onde nem as cabras parecem interessadas. Dionísio, no entanto, está animado. Pedras são apenas uvas que ainda não despertaram, ele diz. Você suspira e começa a cavar. Enquanto cava, o suor escorre pelo seu rosto e você sente o solo duro como um argumento espartano. O burro ajuda puxando raízes secas com os dentes, e Dionísio dança em círculos, cantando hinos agrícolas que incluem instruções culinárias e piadas internas sobre Hera. No meio do processo, você encontra algo curioso. Um pequeno ídolo enterrado, de cerâmica avermelhada com traços de Dionísio, só que com um escudo espartano na mão. Dionísio o examina com cuidado. Eu não lembro disso. Um mistério. Teria ele já tentado isso antes e esquecido? Teria alguém feito um culto clandestino ao vinho, mesmo sob o olhar rigoroso dos generais? No fim do dia, as sementes estão plantadas, o solo está regado com uma mistura secreta de água, vinho diluído e, segundo Dionísio, esperança fermentada. Você está exausto. O burro dorme de lado. Dionísio estende uma rede entre 2 oliveiras e convida você a descansar. Pela primeira vez em horas, Esparta parece um pouco menos hostil.
E enquanto o céu escurece e os primeiros grilos afinam suas pernas, você percebe algo. Talvez, só talvez, Dionísio saiba o que está fazendo, ou está improvisando com tanto charme que ninguém percebe. Você acorda com um som curioso. Não é o canto de um galo. Esparta não parece um lugar onde galos acordem cantando alegremente. É mais parecido com alguém afiando uma lança, em ritmo. E, de fato, ao abrir os olhos, você vê dois adolescentes praticando golpes de lança logo abaixo da encosta onde vocês plantaram as videiras. Dionísio ainda dorme, com a boca levemente aberta, sonhando talvez, com um banquete eterno. O burro, por sua vez, observa tudo com aquele olhar vazio de quem já viu civilizações inteiras subirem e caírem, e ainda prefere alfafa. Você se levanta, estica os ombros e nota que algo mudou. O solo parece mais macio sob os pés, como se as sementes plantadas ontem tivessem de alguma forma começado a respirar. Dionísio desperta num salto teatral e sussurra. Senti vibrações de brotação. Você não ousa perguntar o que isso significa exatamente. É hora de cuidar das parreiras. Ou melhor, dos montículos de terra onde um dia você espera que brotem parreiras. Dionísio, claro, preparou um ritual. Primeiro, ele espalha pétalas de lavanda, que ele jura que roubou do jardim de Afrodite, ao redor do campo. Depois, ele dança em círculos, segurando um ramo de murta e cantando uma canção que mistura instruções de poda e frases de incentivo como "Cresçam com confiança, uvinhas". Você tenta participar, mas pisa nas pétalas e quase derruba o burro. Enquanto isso, 3 mulheres espartanas observam tudo de longe, com expressão de leve desprezo e curiosidade contida. Uma delas comenta: "Se essa dança fizer crescer vinho, eu mesma viro sacerdotisa". Você sorri, mas não diz nada. Dionísio acena para elas com a confiança de quem acredita que todas as culturas secretamente desejam um pouco de caos regado a álcool. Durante a tarde, vocês recebem a visita de um jovem chamado Licon, que foi designado pela cidade para monitorar o experimento. Licon tem cerca de 16 anos, já matou um javali com as mãos nuas, segundo ele, e parece achar que Dionísio é algum tipo de mágico desastrado. O jovem carrega uma tabuinha de cera onde anota observações como canta demais e não bate pregos direito. Dionísio tenta fazer amizade com Licon, contando a história de como o vinho surgiu da lágrima de uma cabra que se apaixonou por um figo. Licon apenas escreve mentiroso simpático. Você está começando a gostar do garoto. Historiadores ainda discutem se os jovens espartanos realmente tinham essas funções de supervisão agrícola. Alguns sugerem que era improvável, já que os recursos da polis eram direcionados quase exclusivamente ao treinamento militar. Outros, porém, argumentam que em tempos de paz, raros mas possíveis, certos experimentos culturais e agrícolas eram permitidos como forma de testar a utilidade dos estrangeiros. Durante os cuidados com as sementes, você aprende algumas lições importantes. O solo espartano, apesar de pedregoso, retém bem a umidade noturna. E Dionísio insiste que conversar com as plantas ajuda, mas só se você usar voz grave. As videiras espartanas gostam de autoridade, diz ele. O burro tenta imitar. A noite cai, e com ela um pequeno grupo de curiosos se reúne na encosta. Dionísio, claro, transforma isso em um espetáculo. Ele acende uma tocha, faz um brinde com um odre de vinho diluído. Ele o chama de versão civilizada e conta uma história longa sobre como ele tentou uma vez transformar um pântano em uma adega flutuante. Você percebe que as pessoas riem, ainda que discretamente. Até mesmo Licon solta um meio sorriso. A encosta, por fim, torna-se palco de algo inesperado. Um espaço de relaxamento numa cidade onde músculos são mais valorizados do que momentos de descanso. Uma mulher deixa um pacote de tâmaras como presente. Um menino oferece uma pedra lisa com um rosto esculpido que se parece suspeitamente com Dionísio. Estamos plantando mais do que uvas, diz o deus, olhando para a lua. Estamos plantando permissão para sonhar. E naquela noite, deitado sob o céu claro, você se pergunta se talvez seja isso mesmo.
Talvez o vinho ainda não tenha brotado, mas algo certamente já está fermentando no ar. Na manhã seguinte, você acorda com o som da risa das abáfadas, algo raro em Esparta, risadas. Ao espiar entre os arbustos, percebe que Dionísio improvisou uma espécie de aula de poda dramática para um grupo de crianças. Ele segura uma vara de madeira como se fosse um cetro e faz vozes diferentes, para representar as folhas, os galhos e até as raízes, que, segundo ele, são muito tímidas, coitadinhas, vivem no subterrâneo e não gostam de ser julgadas. As crianças gargalham. Uma tenta imitar a dança da folha número 3 e quase cai de costas. O jovem Licon observa de longe, anotando furiosamente. Você imagina que sua tabuinha de cera já esteja ficando pequena, enquanto Dionísio entretém sua pequena audiência. Você cuida da terra. O solo começa a apresentar rachaduras minúsculas e uma leve elevação em alguns pontos revela os primeiros sinais de brotação. Talvez o ritual da lavanda tenha funcionado. Ou talvez só choveu de madrugada e você não percebeu. De qualquer forma, Dionísio reivindica total responsabilidade. Aproveitando o interesse da comunidade, vocês decidem montar um espaço de contemplação próximo às mudas. Uma área onde espartanos, sempre tão tensos, podem simplesmente sentar, sim, sentar. Algo revolucionário. Dionísio arranja alguns bancos improvisados de pedra e você traz folhas secas para forrar o chão. Quando questionado por um guerreiro de ombros largos sobre a utilidade daquilo, Dionísio responde: a contemplação é a musculação da alma. Ninguém entende, mas ninguém discorda. Nesse mesmo dia, chega um mensageiro oficial, enviado pelos Éforos, os líderes espartanos responsáveis por supervisionar todos os aspectos da vida pública. O homem parece incomodado com a ideia de um campo de uvas dentro da cidade. Com voz seca, ele pergunta: isso vai dar vinho mesmo, ou só conversa de Deus bêbado? Dionísio, em resposta, convida-o para sentar e oferece figos e uma taça de água aromatizada com folhas de louro. O mensageiro recusa educadamente, mas permanece por quase uma hora, observando a movimentação, os curiosos e, principalmente, as pequenas folhas verdes começando a aparecer. Ao final, ele apenas diz: Esparta tolera resultados. Mostre algum. Historiadores ainda discutem se os Éforos permitiriam esse tipo de incursão dionisíaca na vida espartana. Alguns estudiosos apontam que, em momentos de tensão externa ou crise interna, Esparta demonstrava certa flexibilidade cultural. Outros acreditam que um projeto como esse teria sido encerrado em uma semana, junto com os envolvidos. Você e Dionísio, no entanto, permanecem firmes. E mais do que isso, vocês agora têm público. Toda tarde, algumas mulheres e crianças voltam para ouvir as histórias de Dionísio, que mistura mitos com conselhos de jardinagem. A videira é como um relacionamento. Precisa de espaço, mas também de apoio, diz ele, enquanto amarra um brotinho a uma estaca. Na cozinha improvisada, você começa a experimentar receitas com ervas locais, tomilho, orégano e folhas de mostarda selvagem, tentando descobrir o que combina com vinho que ainda nem existe. Dionísio aprova tudo com entusiasmo exagerado. Esse bolinho de lentilha vai mudar o destino da humanidade. É só razoável, mas o entusiasmo contagia. Noite, você nota algo curioso. Um pequeno grupo de jovens guerreiros ainda em treinamento se aproxima timidamente do campo. Um deles pergunta se pode ver de perto como é um pé de uva. Dionísio faz um gesto cerimonial, como se estivesse abrindo um templo. O jovem toca na folha com reverência. Outro pergunta como será o gosto do vinho. Você responde, provavelmente, doce com um leve toque de poeira espartana. Eles riem, aos poucos, até mesmo os que vieram apenas zombar acabam voltando. Há algo no ritmo repetitivo do cultivo, na presença tranquila do burro, e na maneira como Dionísio narra as estações com metáforas exageradas que prende as pessoas. Esparta, a cidade da disciplina, começa a tolerar e até gostar de um pequeno oásis de caos controlado. O campo está crescendo e você também. Você acorda antes do sol hoje.
Uma façanha considerável, considerando o quanto Dionísio ronca. Ao sair da cabana improvisada, respira fundo e sente o cheiro da terra úmida. A brisa da manhã ainda tem aquele frescor quase inexistente. Em Esparta, um lugar mais conhecido pelo suor e bronze do que pela delicadeza do orvalho. Dionísio surge logo depois, usando uma túnica com estampas de uvas, que ele jura ser tradição arcadiana. Ela parece mais uma cortina velha, mas você não tem coragem de comentar. Ele segura uma cesta de vime com folhas de parreira que pretende usar para algo. Talvez chapéus, ou arte conceitual comestível, diz ele misterioso. Enquanto vocês examinam as mudas, surge uma visita inesperada. Uma mulher idosa chamada Tilones. Ela se apresenta como ex-sacerdotisa de Ártemis, aposentada depois de um episódio embaraçoso, envolvendo uma cabra e um altar derrubado. Sem entrar em detalhes, porque Esparta não é dada a fofocas, ela pergunta se pode ajudar no cultivo. Conheço bem os ciclos da lua, diz com orgulho. Dionísio aceita imediatamente. Se você conhece a lua, conhece o vinho. Ambos ficam melhores quando cheios. A partir daí, Tilones torna-se presença constante. Ela traz técnicas antigas, de colheita, algumas tão específicas que fazem você se perguntar se ela está inventando. Uma delas envolve cantar para as vinhas em um tom grave antes do entardecer. A videira precisa de promessas para crescer, explica. Dionísio, é claro, aprova. Nesse ritmo, o vinhedo ganha camadas. Além da contemplação e das pequenas aulas performáticas, agora há música. Jovens espartanos começam a trazer instrumentos improvisados, flautas de bambu, tambores de barro, até um tipo de lira feita com tripas secas. O som é curioso, mas curioso o suficiente para manter as pessoas ali, sentadas, talvez pela primeira vez na vida, apenas ouvindo. Você nota um padrão. Quanto mais o vinhedo cresce, mais os espartanos relaxam. Não muito, claro. Ninguém. Faz yoga ou escreve poesia. Mas agora as conversas incluem perguntas como: será que este vinho será melhor com carne seca ou com figo? Um progresso imenso em uma cidade que normalmente debate apenas lanças, táticas de guerra e número de flexões. Entre uma regada e outra, Dionísio resolve criar o ritual da primeira folha. Com pompa absolutamente desnecessária, ele acende incensos, usa um lenço dourado como capa e convida todos a tocarem a folha inaugural do broto mais robusto. Ela representa a esperança, o açúcar e o leve gosto terroso que virá, proclama. A cerimônia atrai quase 30 pessoas. Para Esparta, isso é um festival. Durante o ritual, um jovem chamado Ecton, conhecido por seu talento como corredor, pergunta se Dionísio pretende mesmo produzir vinho ou se tudo aquilo é só um teatro elegante. Dionísio, sem perder o ritmo, da dança lenta que executa com folhas no cabelo, responde: o teatro é apenas fermentação em forma de história. Ninguém entende, mas mais uma vez ninguém contesta. Você começa a se preocupar com uma coisa: os frutos. Até agora só folhas, nenhum sinal de uvas. Tilones diz que é normal. Dionísio diz que as uvas são tímidas e precisam ser cortejadas. Você decide confiar, mesmo tendo pesadelos recorrentes com cachos invisíveis. Historiadores modernos ainda discutem se seria possível cultivar uvas em Esparta naquela época, dadas as características do solo e a prioridade da cidade por cereais e criação de animais. Alguns argumentam que o terreno montanhoso, com suas áreas de sol moderado, até poderia sustentar pequenas vinhas. Outros defendem que isso teria sido proibido por desviar recursos das necessidades militares. Mas o vinhedo continua, tímido, porém determinado, como uma ovelha vestida de bronze. E por falar em bronze, Dionísio decide decorar as estacas das videiras com pequenos amuletos feitos de conchas, dentes de javali e moedas antigas. Cada amuleto atrai um tipo de uva diferente, ele explica. Você não acredita nisso nem por um segundo, mas os pingentes brilham sob o sol e as crianças adoram. Uma delas diz que quer ser domadora de folhas quando crescer. À noite, Esparta parece diferente. Há velas acesas no campo,
penduradas em cordões de linho. O vento as balança levemente, projetando sombras dançantes sobre o chão. Dionísio aparece com uma bebida experimental feita de figo, erva doce e um toque de vinagre. É horrível, mas ele oferece com um sorriso tão grande que você engole mesmo assim. Você se senta, observa os brotos e pensa, talvez, só talvez, o vinho venha mesmo. Mas mesmo que não venha, algo já está florescendo ali. Algo muito mais raro que uvas, a pausa. Você acorda com o som de uma flauta desafinada tentando soar celestial antes mesmo do amanhecer. Dionísio está em pé sobre um barril virado, fazendo um discurso motivacional para as vinhas. Você se pergunta se as plantas precisam mesmo ouvir frases como cresçam como as ideias de Sócrates, lentas, mas inevitáveis. Ainda assim, há um certo charme naquela cena. O barril range. Dionísio desequilibra, mas recupera. Um milagre matinal. Tilones chega com um novo acessório, um espantalho feito com um elmo antigo e uma túnica bordada. Segundo ela, isso espanta não só pássaros, mas também energias de derrotas passadas. Você acena com a cabeça, como se aquilo fosse prática comum entre enólogos profissionais. A comunidade começa a se envolver mais. Um jovem ferreiro oferece estacas de ferro entalhadas com símbolos de Dionísio. Um grupo de mulheres decide bordar pequenas folhas em seus mantos como sinal de apoio ao projeto. Aparentemente, o vinhedo virou moda local, mesmo que ainda não exista uma única uva visível. Dionísio, claro, está empolgado. Ele planeja um festival. O Festival do Quase Vinho, como ele o chama. A ideia é celebrar o que ainda não chegou. Uma filosofia estranhamente reconfortante quando você vive em um lugar onde as expectativas costumam ser enterradas junto com os inimigos derrotados. O festival acontece no entardecer. Há pão de cevada, queijos improvisados, figos assados e o já tradicional suco de figo-vinagre de Dionísio, que ninguém ousa recusar pela terceira vez. As músicas são lentas, as danças são hesitantes e há até um concurso de grito mais poético para estimular as plantas. O vencedor declama algo sobre raízes que sonham em voar. Dionísio chora discretamente. Nesse momento, você se lembra de um fato curioso que aprendeu anos atrás. Alguns gregos antigos acreditavam que certas plantas só cresciam se tratadas com voz humana constante. Era como se o som suave das palavras convencesse as sementes de que vale a pena viver. Talvez por isso Dionísio fale tanto, e de maneira quase imperceptível, algo muda no vinhedo. Um dos brotos, aquele perto da pedra em forma de tartaruga, começa a mostrar um pequeno nódulo esverdeado. Você o observa por minutos como se fosse uma revelação. Dionísio corre, examina e grita. É uma promessa com casca. No dia seguinte já são 3. Depois, 7. Você percebe o nervosismo de todos tentando não parecer muito esperançosos, como quem não quer assustar um animal selvagem que se aproxima. Tilones recomenda paciência. Dionísio recomenda dançar mais. A cidade inteira parece andar um pouco mais devagar, como se sentisse que esse vinhedo precisa de tempo para respirar. Mas então, claro, aparece um problema. Um espartano chamado Crates, recém-chegado de uma expedição militar, observa o vinhedo com desconfiança. Plantas não treinam soldados, diz. Ele começa a espalhar boatos sobre como Dionísio está amolecendo a cidade, com esse negócio de folhas e festivais. Em poucos dias, há murmúrios nas ruas, principalmente entre os mais velhos. Alguns dizem que as vinhas estão sugando a disciplina dos jovens, como se fossem trepadeiras místicas. Historiadores ainda discutem se Esparta teria mesmo tido uma resistência interna a práticas agrícolas, não voltadas para a sobrevivência imediata. Certos estudiosos acreditam que rituais dionisíacos e festivais agrícolas existiram em pequenas margens da vida espartana, mas sempre à sombra das instituições militares. Outros defendem que qualquer prática vista como luxo era combatida com rigor, especialmente se incluía música lenta e bebidas fermentadas. Dionísio, no entanto, não parece preocupado. Ele simplesmente convida Crates para uma conversa sobre raízes e rigidez. Você acompanha,
temendo um conflito. Mas Dionísio apenas oferece ao guerreiro um cacho recém-brotado, verde, amargo e ainda duro como as opiniões de Crates. Este é você agora, diz Dionísio, entregando a fruta. Mas um dia, se tiver sol, água e paciência, pode virar algo que ninguém esperava. Crates não responde. Só mastiga, faz uma careta. Mas volta no dia seguinte, sozinho. E nessa noite, quando o céu fica laranja e o vento parece sussurrar promessas doces, você percebe que o vinhedo está vencendo. Não com força, mas com teimosia silenciosa. Um tipo de resistência que até Esparta pode respeitar, embora nunca vá admitir em voz alta. Você se encontra novamente ao lado do vinhedo, agora mais verde e cheio de vida, mesmo que ainda um pouco tímido. Dionísio, claro, está radiante, como se tivesse acabado de inventar o primeiro vinho do mundo. Mesmo que as uvas ainda não tenham chegado ao ponto certo, ele passa as mãos pelas folhas, como quem acaricia um animal de estimação, murmurando promessas e piadas internas que só as plantas e ele entendem. Enquanto você observa, Tilones traz uma cesta com ervas frescas e tenta preparar um chá, para acalmar os ânimos locais. Você se lembra de um fato histórico interessante. Na Grécia Antiga, as infusões de ervas eram usadas tanto para curar quanto para trazer calma, algo útil em uma cidade tão focada em disciplina e guerra. O cheiro do alecrim e da hortelã se mistura ao aroma terroso do vinhedo e cria um cenário quase mágico, perfeito para relaxar e esquecer do mundo lá fora. Dionísio convida você para sentar ao seu lado, e enquanto o sol vai se pondo lentamente, ele começa a contar sobre os desafios de cultivar em Esparta. Aqui, ele diz com um sorriso, até as plantas têm que provar sua coragem antes de crescer. Você ri, imaginando uma videira vestida com uma armadura espartana, marchando lentamente para enfrentar o solo pedregoso. Historiadores ainda discutem se Dionísio realmente tentou cultivar uvas em Esparta ou se essa história é uma metáfora para a luta entre a cultura da festa e a cultura da guerra. Algumas versões dizem que ele falhou. Outras afirmam que, em segredo, um pequeno vinhedo floresceu longe dos olhos dos rigorosos cidadãos. Você prefere acreditar na segunda opção. Afinal, quem não gosta de um segredo bem guardado? Enquanto o crepúsculo se transforma em noite, uma brisa suave balança as folhas e você percebe o quanto aquele pequeno espaço verde parece vivo, como se respirasse. Dionísio se levanta para ajustar umas cordas que sustentam as vinhas e você percebe que, apesar de tudo, ele tem uma paciência quase divina para esperar o momento certo de colher. Você se sente estranhamente tranquilo ali, como se o tempo desacelerasse e cada folha se tornasse uma história silenciosa de perseverança. É um lembrete sutil de que nem tudo na vida precisa ser imediato. Algumas coisas, como as melhores histórias e as melhores vinhas, precisam de calma e cuidado. Você segue Dionísio enquanto ele caminha ao redor do vinhedo, apontando para as primeiras pequenas uvas que começam a aparecer, ainda verdes e tímidas como recém-nascidos. Ele fala com uma paixão tranquila sobre o processo de cultivo, algo que contrasta bastante com a fama dele de deus do excesso e das festas. Cultivar uma vinha não é apenas plantar, diz ele. É um diálogo constante com a terra. Você respira fundo e sente o cheiro fresco das folhas e da terra úmida. Essa conexão com a natureza parece tão antiga quanto os próprios mitos que você ouviu na infância, histórias que você sempre imaginou cheias de batalhas épicas e tramas dramáticas, mas que agora revelam uma calma inesperada, quase meditativa. Você percebe que a agricultura, especialmente em um lugar tão austero como Esparta, era mais do que uma necessidade, era uma forma de resistência silenciosa. Enquanto caminha, você lembra de um fato histórico curioso. Os espartanos, famosos pela disciplina militar, deixavam as mulheres cuidarem da terra, o que garantia uma rotina mais equilibrada para ambas as partes. Essa divisão de tarefas parecia até avançada para o tempo deles, e talvez tenha contribuído para o surpreendente sucesso da cidade em algumas áreas. Dionísio sorri, percebendo sua distração, e comenta com aquele humor leve dele: Você
Já imaginou se as vinhas pudessem falar? Aposto que contariam histórias de batalhas e, claro, de algumas festas que nem os deuses lembram. Você ri, imaginando as uvas cochichando umas com as outras durante as longas noites. Historiadores ainda discutem se os cultivos de uvas em Esparta foram realmente incentivados por Dionísio ou se foram apenas relatos posteriores, tentativas de misturar o mundano e o divino. Seja qual for a verdade, o esforço para plantar algo tão delicado em um solo tão duro é um lembrete de que até mesmo a mais rígida das culturas pode encontrar espaço para a suavidade. Você se senta por um momento, apoiado em uma pedra, e sente o calor suave do sol no rosto, a leve brisa carregando o som distante de uma flauta. Talvez Dionísio ou um de seus seguidores esteja tocando para manter as energias positivas no ar. Você sabe que está vivendo um momento que parece simples, mas está carregado de significado. Enquanto o dia escurece lentamente, você reflete sobre como essa história, aparentemente pequena, é um exemplo perfeito de equilíbrio entre força e gentileza, guerra e paz, festa e trabalho. E você se sente grato por poder testemunhar essa jornada, mesmo que seja só em pensamento. Você acompanha Dionísio até o local onde o solo parece menos hospitaleiro, um terreno pedregoso que os agricultores de Esparta evitavam. Ele insiste que até ali pode nascer vida. A natureza gosta de desafios, ele diz com um sorriso leve. Você observa enquanto ele escolhe cuidadosamente as sementes, mostrando uma paciência quase divina, algo que parece contradizer a fama dele como deus das festas e do caos. Enquanto caminha ao lado dele, você sente o chão áspero sob seus pés, e um leve aroma de ervas secas e terra quente preenche o ar. Dionísio começa a contar histórias de antigas colheitas, misturando fatos conhecidos com curiosidades menos comuns, como a prática dos espartanos de usar cinzas de vinha para fertilizar o solo, uma técnica que você nunca imaginou ser tão antiga. Você escuta atentamente, sentindo o ritmo pausado da narração, quase como uma canção de ninar para o campo. De repente ele comenta, com aquele sarcasmo sutil que você já conhece. Imagine um espartano relaxando em uma tarde quente, cuidando das vinhas. Você provavelmente não sobreviveria a isso, mas eu prometo que eles tentaram. Historiadores ainda discutem se Dionísio realmente teve alguma influência direta na agricultura espartana, ou se sua associação com a vinha é mais simbólica, representando o lado mais humano e artístico de uma sociedade conhecida pela rigidez militar. Seja como for, a imagem do deus da diversão cuidando com carinho das plantas adiciona uma camada inesperada à sua lenda. Você percebe que, mesmo em um lugar onde o treinamento para a guerra dominava a vida, havia espaço para o cultivo, para a espera paciente do fruto da terra. E isso talvez seja o verdadeiro milagre de Dionísio, trazer um pouco de suavidade ao coração de guerreiros. Enquanto o sol começa a se pôr, você se sente mais tranquilo, envolvido pelo som distante de risadas e música que ecoam como promessas de celebrações futuras. A caminhada lenta e cheia de detalhes faz você perceber que há uma beleza oculta até nas histórias mais simples. Você se encontra agora à beira de um vinhedo que Dionísio plantou, ou pelo menos é assim que ele gosta de contar a história. As folhas verdes parecem sussurrar histórias antigas, enquanto o vento passa suavemente, e o aroma doce das uvas quase o envolve como um cobertor macio. Dionísio, com seu sorriso fácil, observa cada videira como se fosse um velho amigo que está se recuperando de uma longa viagem. Enquanto você caminha entre as parreiras, ele começa a narrar a curiosa história dos espartanos e sua relação com o vinho. Diferente das outras cidades-estado gregas, onde o vinho era celebrado e consumido livremente, Esparta era conhecida por sua disciplina rigorosa. Beber em excesso não era exatamente incentivado. Ainda assim, Dionísio insiste que seu cultivo teve momentos de sucesso, principalmente para cerimônias e ocasiões especiais, quando até os guerreiros mais durões se permitiam um gole relaxante. Você pode imaginar a cena. Um grupo de espartanos, com suas armaduras brilhantes e rostos duros, tentando disfarçar um sorriso tímido enquanto levantam suas taças. Dionísio até brinca que,
Seu vinho não é para festas selvagens, mas para sussurros cuidadosos sob o luar. Historiadores ainda discutem se essa dualidade entre a austeridade espartana e o prazer do vinho era um equilíbrio real ou uma simples idealização posterior. Talvez os espartanos tenham sido mais flexíveis do que suas lendas sugerem. Ou, talvez Dionísio tenha simplesmente adorado dar uma reviravolta na história. Você sente o calor suave do sol poente enquanto ouve essas histórias, a luz dourada brilhando nas folhas das vinhas e criando um cenário perfeito para refletir sobre o delicado equilíbrio entre disciplina e celebração. Entre risadas leves e detalhes sensoriais, Dionísio compartilha uma curiosidade pouco conhecida. Ele usava folhas de videira como coroas, um símbolo de vitória, e também de proteção contra os maus espíritos. Uma prática que talvez pareça estranha hoje, mas que você imagina funcionando perfeitamente em uma noite de verão. Enquanto a narrativa flui, você percebe que não está apenas aprendendo sobre uma tentativa de cultivar uvas em Esparta, mas também explorando um lado mais humano e menos conhecido da história. Um lado que, apesar da rigidez e da força, acolhe momentos de ternura e esperança. Você segue caminhando agora pelas ruas silenciosas de Esparta, onde Dionísio tenta convencer os moradores da utilidade do vinho. Ele descreve os métodos que usava para persuadir os espartanos, conhecidos por seu caráter austero e pouca paciência, para frivolidades. É quase como tentar vender sorvete na Antártida, uma tarefa para poucos corajosos. Imaginando essa cena, você visualiza Dionísio organizando pequenas degustações em praças abertas, com aromas doces e tentadores flutuando no ar. Os espartanos, sempre desconfiados, observam-no com sobrancelhas arqueadas, mas também com um certo interesse cauteloso. E Dionísio, com seu jeito descontraído, sabia que charme e paciência eram essenciais para conquistar até os corações mais duros. Um fato histórico conhecido é que Esparta tinha um regime militar extremamente rígido, onde disciplina e treinamento começavam desde a infância. Dionísio, com sua aura festiva, não parecia se encaixar muito bem nesse cenário, o que talvez explique por que suas tentativas de cultivo de uvas não foram exatamente um sucesso estrondoso. Você sorri ao ouvir a curiosidade de que Dionísio certa vez ofereceu a um grupo de jovens espartanos um vinho que, segundo ele, tinha poderes especiais. Na verdade, era apenas uma mistura bem feita com mel, mas os jovens, acostumados a suportar dores e privações, ficaram desconcertados ao sentir o doce e suave sabor, e isso os fez rir mais do que de costume. Historiadores ainda discutem se Dionísio realmente tentou estabelecer vinhedos em Esparta, ou se essa história é uma metáfora para as tensões culturais entre o deus do vinho e a austeridade espartana. Seja qual for a verdade, o episódio serve para nos lembrar que mesmo os locais mais rígidos têm seus momentos de leveza. Você sente o som distante de passos e risadas enquanto o sol começa a se esconder no horizonte, iluminando o céu com tons de rosa e laranja. É como se a própria natureza conspirasse para suavizar a dureza da história, embalando você num ritmo calmo e convidativo. Enquanto a noite se aproxima, Dionísio continua sua missão. Uma caminhada lenta e cheia de histórias, algumas verdadeiras, outras talvez inventadas, mas todas deliciosamente relaxantes. Você acompanha Dionísio quando ele decide ensinar os espartanos sobre os rituais do vinho, que para ele eram mais do que simples festas. Eram celebrações da vida, da fertilidade e até da loucura criativa. Imagine tentar convencer guerreiros treinados para a guerra a dedicar tempo para algo tão leve quanto uma festa de vinho. Parece a mesma dificuldade de fazer um gato tomar banho. Paciência e muita persistência. Visualize os espartanos ao redor de uma mesa simples, com Dionísio derramando vinho em pequenas taças de cerâmica. Ele explica com um sorriso malicioso que o vinho poderia soltar a língua e abrir corações, algo que os espartanos, tão fechados quanto conchas do mar, talvez precisassem. Você quase sente o aroma doce e amadeirado do vinho, misturado com o cheiro da terra seca ao redor.
Você lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo que usamos na última história? Aqui, Dionísio usa ervas para dar sabor e proteção ao vinho, um costume que ainda é debatido por estudiosos. Alguns acreditam que esses rituais antigos tinham funções sociais tão importantes quanto religiosas. Um fato histórico interessante é que os rituais de Dionísio, conhecidos como dionisíacas, influenciaram até o teatro grego, uma arte que nasceu justamente dessas celebrações. Um misto de loucura e ordem, caos e beleza. Você imagina um espartano tentando entender uma peça teatral cheia de drama e comédia. Uma tarefa quase tão difícil quanto cultivar uvas naquele solo seco. Entre as curiosidades excêntricas, há quem diga que os seguidores de Dionísio às vezes usavam máscaras e dançavam ao redor de fogueiras, criando uma atmosfera que poderia facilmente ser confundida com uma festa moderna à luz de velas, só que com mais vinho e menos Instagram. Historiadores ainda discutem se as festas dionisíacas eram apenas um escape para os gregos ou se tinham uma função mais profunda na manutenção do equilíbrio social e psicológico da época. Você, por sua vez, apenas relaxa ao imaginar esses rituais sob as estrelas espartanas. A noite se aprofunda e o ritmo da história suaviza, enquanto você e Dionísio continuam caminhando entre risos e explicações numa jornada que é tanto sobre vinho quanto sobre a essência da humanidade. Você segue Dionísio enquanto ele enfrenta um desafio inesperado. O solo seco e rochoso de Esparta não colabora nem um pouco para o cultivo das uvas sagradas. Imagine tentar plantar flores no deserto, ou melhor, uvas para vinho na terra, que parecia querer se manter mais árida do que o humor de um professor numa segunda-feira de manhã. Você sente o calor do sol batendo na pele, o vento seco levantando poeira, enquanto Dionísio examina o terreno com uma mistura de curiosidade e frustração. Ele experimenta diferentes técnicas, desde regar com pouca água até tentar cavar canais para drenar o excesso. A paciência do Deus é surpreendente, quase tanta quanto a sua escutando essa história. Você lembra daquela história do protetor solar de esterco de crocodilo? Pois é, aqui também tem suas curiosidades, como o fato de que os espartanos valorizavam a simplicidade extrema em quase tudo, o que torna essa aventura do vinho um verdadeiro choque cultural. Afinal, para eles, o vinho era mais um luxo do que uma necessidade. Os estudiosos ainda discutem se Dionísio realmente tentou cultivar uvas em Esparta ou se isso é uma metáfora para a resistência dos espartanos a mudanças culturais. De qualquer forma, você pode quase ouvir o som das pedras rolando e o murmúrio do Deus tentando convencer a terra a ser mais generosa. Você observa como Dionísio não desiste, mesmo diante da adversidade. Ele ajusta suas expectativas e começa a ensinar os espartanos a apreciar o vinho importado, mostrando que, às vezes, é melhor aprender a apreciar o que vem de fora, em vez de insistir em plantar algo impossível. A cena é um lembrete suave de que nem toda batalha precisa ser vencida no campo de guerra. Algumas são travadas no campo da paciência e da adaptação. Você sente a brisa fresca da noite enquanto Dionísio sorri, talvez pensando em quantas histórias ainda terá para contar. Você caminha ao lado de Dionísio enquanto ele reflete sobre a reação dos espartanos ao seu vinho e suas festas, uma mistura de curiosidade tímida e uma quase resignação prática. Imagine um grupo de guerreiros endurecidos que, ao final do dia, se permitem experimentar algo tão estranho quanto dançar ao som de flautas e rir sem motivo aparente. Enquanto você observa essa cena, o cheiro suave do vinho ainda paira no ar, misturado ao aroma de ervas selvagens e madeira queimada das tochas ao redor. É um momento que você quase gostaria de congelar no tempo para saborear cada detalhe antes de seguir em frente. Você lembra que, apesar da resistência inicial, os rituais dionisíacos acabaram por influenciar outras regiões da Grécia, trazendo uma leveza à cultura militar rígida espartana, embora lentamente e com bastante relutância. Essa transformação cultural é algo que historiadores ainda debatem, tentando entender se foi real ou apenas um desejo dos escritores antigos. Uma curiosidade exótica. Alguns relatos mencionam que os espartanos
usavam o vinho para rituais médicos, acreditando que ele poderia ajudar a aliviar dores musculares após batalhas intensas, algo que você talvez aprecie depois de um longo dia em pé. Você sente a atmosfera se tornando mais calma, o ritmo da história diminuindo, como se o próprio Dionísio estivesse prestes a encerrar seu experimento espartano. Há uma sensação de que, mesmo sem grande sucesso, algo sutil e importante aconteceu. Um encontro entre o rigor e a leveza, a guerra e a festa. Enquanto a noite avança, você se acomoda melhor, sentindo o conforto do que foi vivido e o silêncio suave que se instala ao redor. Um convite natural para o descanso. Você se junta a Dionísio no último momento dessa jornada, quando ele decide que, talvez, Esparta não seja o lugar ideal para suas uvas e seus festivais. É como quando você tenta fazer uma receita nova, mas o forno da sua casa simplesmente não coopera. Às vezes é melhor admitir e aceitar as limitações do ambiente. Enquanto o Deus contempla sua retirada, você sente uma brisa fresca que parece limpar a poeira acumulada, trazendo um alívio sutil. Você pode quase ouvir a risada contida de Dionísio, aquela que surge quando a gente percebe que, no fundo, nem tudo precisa sair perfeito para ser memorável. Você percebe que essa história, mais do que sobre uvas e vinhos, é sobre adaptação, paciência e, claro, sobre a capacidade de rir das próprias tentativas. Uma lição que é tão valiosa hoje quanto era naquela época distante. Historiadores ainda discutem se essa passagem representa um fato histórico real ou uma metáfora para a resistência cultural espartana. Mas o que importa é a imagem vívida que fica. Um deus de festas tentando se encaixar onde a festa parecia um estranho convidado. Você respira fundo, sentindo o peso do dia se dissolver enquanto Dionísio se afasta, deixando para trás uma Esparta que continua firme, mas talvez um pouco mais aberta às pequenas indulgências da vida. E agora, enquanto a noite avança, você está pronto para descansar, levando consigo essa história leve, com pitadas de humor e imagens suaves que aquecem a alma. Agora que a história de Dionísio e suas tentativas em Esparta chegou ao fim. Sinta-se envolvido por uma calma que cresce lentamente, como o amanhecer que ainda está distante, mas inevitável. A luz suave da noite envolve seu espaço, trazendo uma sensação de segurança que lhe permite relaxar profundamente. Permita que seus músculos se soltem, que sua respiração fique mais lenta e mais tranquila. Cada pensamento disperso se acomoda gentilmente, como folhas caindo suavemente no chão de uma floresta serena. Visualize-se caminhando por um campo vasto e tranquilo, onde o céu é um manto estrelado e o vento traz um murmúrio suave, quase uma canção de ninar da própria natureza. Você está seguro aqui, protegido, e tudo ao seu redor conspira para que o descanso venha sem pressa. Deixe que essa sensação te envolva completamente, acompanhando o ritmo suave da noite e das histórias que você ouviu, cada uma delas uma pequena faísca de magia, pronta para embalar seus sonhos. Boa noite, e que seu sono seja tão tranquilo quanto o sussurro do vento entre as videiras antigas.